6h34, de volta com o Manhã no Ar. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Então vem comigo, que a gente vai conversar ao vivo agora com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane, para você, para todo mundo que te acompanha aí pela TV A Crítica. A gente está no meio de uma discussão muito grande que vai influenciar a vida de todo mundo, que é a questão da reforma da Previdência. Mas, paralelo à reforma da Previdência, agora o INSS está fazendo uma cobrança de dívidas, né? Dívidas gigantescas. E os principais devedores, acreditem, são as repartições públicas, prefeituras, governos, secretarias, que não estão pagando aí. Só no Amazonas, a dívida é de 2,8 bilhões de reais. Exatamente. O montante dessa dívida de instituições que devem para o INSS, para as pessoas de casa entenderem, né? A gente está falando de Previdência e quem paga a Previdência é o INSS, né? Que a Previdência, arrecada, né? O regime geral de Previdência, né? Que recebe a arrecadação, né? Exatamente. Adriane, em todo o país, a dívida é de 160 bilhões de reais. É muito dinheiro. E desses 160 bilhões, 2,8 estão aqui no estado do Amazonas. Agora, olha só, o governo do estado teria uma dívida de mais de 240 milhões, aí seguido pela Suzam, com 40 e tantos milhões, logo depois a SEDUC e até a Assembleia Legislativa, com cerca de 24 milhões de reais, estariam devendo para o INSS. Além desses órgãos públicos, ainda devem ao Instituto, aqui no nosso estado, 9 cidades do interior e pelo menos 2 câmaras municipais, totalizando mais de 286 milhões de reais da dívida dessas instituições para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Emanuel, dessas cidades aí, me chamou a atenção a que está no topo da lista, se não me engano é Careiro, né? Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, uma cidade muito pequena para uma dívida muito alta. 53 milhões de reais. E no caso dos municípios não há ainda uma explicação do motivo dessa dívida. Agora, no caso do estado, há um desentendimento de arrecadação, né? Porque desde a década de 90 criou-se o Amazonas Prev e aí o Estado arrecada para si próprio, é um sistema de previdência específico e, portanto, deixou de passar o INSS, que cobra esse valor que não é repassado. Então, há um problema que já está na Justiça, que já tem várias ações administrativas em torno disso, né? O Estado diz, eu estou arrecadando, mas para o fundo próprio. Agora, isso também tem relação, Adriane, em relação aos funcionários temporários, os cargos comissionados, a funcionários contratados ao longo do tempo por meio de outros regimes. Então, a situação ainda não está muito clara, gera esse problema administrativo e coloca o Amazonas aí com toda essa dívida com o INSS. E a gente aqui falando, a pessoa que está em casa pode pensar, o governo está devendo, não tem nada a ver com isso. Mas tem, porque isso pode complicar na aposentadoria dessas pessoas, que são servidoras públicas, que são servidoras da Assembleia, são servidores das prefeituras, porque não se sabe como vai ficar essa situação lá na frente, na hora de puxar a ficha ali de contribuição e ver quanto que vai. A gente está no meio de uma reforma da Previdência, uma das justificativas da necessidade da reforma da Previdência é a questão dessa dívida. O governo federal alega um rombo bilionário e isso influencia diretamente, né, essa dívida. Exatamente. Então, todos os cálculos que são feitos de contribuição, de que idade a gente vai se aposentar, quais os regimes que vão estar disponíveis para a gente, tem também influência nessa dívida. Então, é algo que afeta, sim, diretamente todos nós. A gente vai continuar acompanhando essa novela, que, ao que parece, vai ter um desdobramento ainda bastante longo, já que não há entendimento de quem arrecada para o quê e quem pode ser afetado, né? Exatamente. A gente sabe quem vai ser afetado, né, Adriane? Como sempre, né? Como sempre, a gente sabe quem é o afetado da história. Falando em afetado da história, muita gente tem reclamado dos preços combinados de postos de combustíveis aqui na cidade. É uma reclamação bastante antiga e a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando a gente está circulando, vai abastecer ali os veículos, percebe que no posto está o mesmo valor, no outro também. Aí no outro dia baixou num, quando você passa, baixou no outro também.
os empresários alegam que a livre concorrência, se baixou o concorrente, eles têm também que baixar ou aumentar e assim vão arbitrando os próprios preços. Só que é um sobe e desce sem justificativa que chamou a atenção, mais uma vez, do parlamento. Já houve uma CPI na Câmara que não deu em nada e agora uma CPI na Assembleia Legislativa foi proposta e já está quase saindo. Alguns deputados já assinaram esse documento e podem começar uma investigação. Exatamente. Olha, deputados Álvaro Campelo, Serafim Corrêa, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Joana Dark e Roberto Cidade. Joana Dark e Roberto Cidade foram os dois últimos que assinaram a proposta de criação dessa CPI, faltando apenas mais 2 assinaturas para que a CPI seja instaurada na Assembleia Legislativa e, como você bem frisou, o objetivo é justamente fiscalizar, no prazo de 120 dias, se existe ou não cartel no sistema de postos de combustíveis na capital do estado do Amazonas, ou o que ocorre para que os preços sejam reajustados de maneira automática e sistemática da noite para o dia na maioria dos postos de combustíveis da cidade. Esta é a suspeita, como você bem falou, Adriane Diniz, lá em 1999 houve uma CPI na Assembleia, em 2010 uma outra na Câmara Municipal, mas essas duas aí não deram em nada, em nenhum encaminhamento prático, nenhuma ação foi tomada com base na CPI. Desta vez, os deputados, uma proposta da Comissão de Defesa do Consumidor, querem fazer esta investigação, porque de fato a gente tem acompanhado aqui, né? Sobretudo no último, teve um dia aqui que a gasolina subiu cerca de R$1, em média de R$1 em todos os postos e literalmente da noite para o dia. Quem vive nas ruas, como a gente está o dia todo na rua fazendo reportagem, andando em todas as zonas da cidade, a gente percebe isso e foi cíclico, é algo que acontece ao mesmo tempo. Então a gente só pode pensar que de fato existe uma comunicação interna ou uma comunicação nessa rede e os deputados querem fazer essa investigação, querem levar isso a fundo, mas repito, ainda faltam 2 assinaturas para que essa CPI saia do papel. E por que essas 2 assinaturas? Porque para começar uma comissão parlamentar de inquérito é necessário a aprovação de 1/3 do parlamento. Como nós temos 24 deputados, seriam 8 assinaturas e por enquanto ainda tem 6. Muitos não querem assinar justamente pelo histórico de CPIs que não teve resultado, efetivo. E uma CPI, de fato, ela não é terminativa. Ela faz um levantamento, juntam várias provas, ouve quem deve ser ouvido e depois apresenta essas provas para o Ministério Público e ou Polícia Civil para dar andamento no restante da investigação. Mas a própria Polícia Civil e Ministério Público podem fazer essa investigação sem uma CPI, que custa em torno de uns R$200 mil aos cofres públicos. Então, é algo que acaba gerando bastante polêmica. Os donos de postos dizem que eles estão trabalhando nessa lei de livre concorrência, que eles têm uma cota para vender todos os meses de combustível. Se não vender, eles acabam perdendo o direito de explorar aquele serviço e, por isso, há essa variação, essa oscilação de preços, né? A gente vai verificar se tem mais 2 deputados querendo ou não essa CPI, para ver se for aprovada, pelo menos essa dê em alguma coisa. Dê em alguma coisa. Agora, é obrigação dos deputados fiscalizar, né, Adriane? Fiscalizar com certeza, tudo, faz parte, né? Faz parte para isso eles foram eleitos, né? Faz parte, é uma obrigação e eles podem, a partir do momento que fazem uma CPI, é como se eles tivessem um poder ali de polícia, de fazer intimação, de convocar, de cobrar, de exigir que a pessoa vá lá e preste esclarecimentos. Quando só como deputados eles não conseguem, eles convidam. Na CPI, intimam. Essa é uma das principais diferenças. Obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Boa terça-feira para todo mundo. Amanhã a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Desvios, vantagens impróprias, advogados obstruindo a justiça. Esse é o retrato do caos da saúde do Amazonas. Ontem, o Ministério Público Federal do Estado apresentou mais uma denúncia da Operação Cashback, a 4ª fase da Operação Maus Caminhos. Até agora, foi descoberto o desvio de mais de R$100 milhões. Essa fase da operação tem o maior número de denúncias apresentadas pelo MPF desde que foi deflagrada.
São 2 de organização criminosa, 7 de peculato, 10 de dispensa indevida de licitação e 2 de tráfico de influência. 22 pessoas foram processadas. Tínhamos um valor até então de 82 milhões aproximadamente de valores que nós estávamos pedindo à Justiça para que os réus fossem condenados na obrigação de ressarcir. Atualmente nós passamos de 100 milhões por conta desses novos desvios que nós identificamos e que constam das denúncias. Esse valor vai aumentar certamente porque dessa própria quarta fase, nós ainda temos muitas denúncias a apresentar. Uma das novidades é o desbaratamento do núcleo jurídico da organização criminosa. De acordo com o MPF, 2 advogados trabalhavam para obstruir a justiça. O núcleo jurídico ele tinha uma função de consultoria, uma consultoria criminosa. Eles aconselhavam o Mohamed, quando necessário, em atividades como driblar a justiça, como conseguir uma vantagem perante a administração. O nome do deputado Sabino Castelo Branco, do PTB, aparece como um dos beneficiários do esquema criminoso nas investigações. Ele é apontado como intermediador de contratos com o governo do estado à época. Ele, no primeiro momento, conseguiu obter, intermediou junto à administração pública estadual um contrato na qual Mohamed foi beneficiado e ele recebia mensalmente 3 milhões de reais como contraprestação dos serviços e 10% desse valor voltava ao Sabino. Posteriormente, nós também identificamos que Sabino era o real beneficiário de uma das empresas que prestaram parcialmente serviços ao Instituto Novos Caminhos, uma empresa de segurança, né? Então a sua assessora parlamentar, ex-assessora parlamentar, Débora, era na verdade a representante legal da empresa, porém o real beneficiário, quem estava por trás, era um empresário. A Operação Cashback é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que desarticulou um esquema criminoso que desviava recursos da saúde pública do Amazonas. O empresário e médico Mohamed Mustafa, apontado como chefe da organização, foi condenado em 2018 a 15 anos e 4 meses de prisão no regime fechado. Em 2017, o ex-governador José Melo e ex-secretários do estado foram presos acusados de fazer parte da organização. Com essa nova fase, os valores desviados da saúde pública do estado já chegam a 100 milhões de reais. Vamos falar de coisa boa? Chegou a hora da gente falar sobre os empregos e hoje tá cheio, hein? São 300 oportunidades nos postos do Cine. A Tamires Cleia já está ao vivo, a postos, para trazer esses detalhes. Tamires, muita oportunidade para quem se formou na área de enfermagem, né? Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, né? Essa semana a gente já começou ontem também trazendo alguma dessas oportunidades. Algumas dessas vagas, inclusive, já foram preenchidas, diminuíram um pouco, né, as vagas, mas aumentaram em outros cargos, porque são 300 vagas só no Cine Amazonas. Então, a gente preparou uma arte para que você possa tirar uma foto e ter isso no seu celular. Então, já prepara aí a câmera e acompanha comigo as vagas que tem lá no Cine Amazonas. São 25 para enfermeiro emergencista e precisem, claro, do ensino superior nesse caso, né? E aí tem o mesmo cargo para PCD, são mais 25 vagas para pessoas com deficiência. E tem ainda 25 vagas para enfermeiro intensivista e também o mesmo cargo, outras 25 para pessoas com deficiência. Tem 5 vagas para enfermeiro coordenador, tem outras 5 vagas exclusivas para PCD nesse cargo também, vagas para enfermeiro assistencial obstetrícia, 25 vagas também para enfermeiro assistencial obstetrícia exclusiva para PCD. E aí a gente muda aí a tela para mostrar que tem ainda uma vaga para auxiliar administrativo, também exclusivo para PCD, para pessoa com deficiência, uma vaga para auxiliar administrativo preposto também para PCD, uma vaga para confeiteiro, dessa vez não é para PCD, 4 vagas para vendedor externo, tecnologia. Precisa ainda, olha, tem 2 vagas para mecânico de manutenção, uma vaga para técnico de laboratório de patologia, uma vaga para barbeira, 3 vagas para garçom, uma vaga para operador de caixa PCD. E aí a gente tem ainda 3 vagas para vendedor externo, uma vaga para ajudante de cozinha, uma vaga para supervisora de unidade, 30 vagas para enfermeira, tem ainda outras 30 vagas para técnico de enfermagem, 30 vagas para enfermeira, desse caso aí de novo PCD,
30 vagas para técnico de enfermagem, também PCD, e uma vaga para supervisor de logística. Então, são muitas vagas na área de saúde e o mais legal também é que nessa área de saúde, quem se formou e é PCD, olha aí, tem muitas vagas exclusivas. Então, se você conhece alguém que vai precisar, que já estudou, né, que já tem um curso técnico, que já tem um curso superior nessa área, já avisa, porque realmente são muitas vagas, a gente já mostra desde ontem. Essas vagas estão disponíveis, como eu disse, no Cine Amazonas, que fica ali na Djalma Batista, próximo ao Amazonas Shopping, próximo também ao Manaus Plaza. O horário de funcionamento lá é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Lá você precisa pegar uma senha às 7 horas da manhã, leva todos os seus documentos pessoais, né? CPF, RG, comprovante de residência, certificado de reservista, se você for homem, a carteira de trabalho, o PIS e também todos os diplomas que você acumulou, todos os seus certificados de escolaridade, ensino médio, de ensino fundamental, tudo que possa te ajudar. E tem ainda outras 20 vagas no Cine Manaus, que tem 2 sedes, uma na Constantino Neri e outra ali no Jorge Teixeira, que é ali perto do T4. Nessas 2 sedes, o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Nesse caso, não precisa pegar senha, o procedimento é o mesmo, você tem que levar os seus documentos lá para que você possa fazer o seu cadastro. Se você já tem o cadastro lá, verifica se ele está atualizado, que é sempre muito importante saber se você realmente não mudou nada, porque se você não tiver com ele atualizado, você pode acabar perdendo uma grande oportunidade, principalmente aquelas pessoas que estão procurando aí um emprego já há muito tempo. Se você já foi lá faz muito tempo e está esperando, vai lá de novo para ver se o seu cadastro realmente está todo certinho. E a gente, claro, já deseja logo uma boa sorte para quem vai tentar. Desculpa, só lembrando que essas vagas estão disponíveis na internet lá do Cine Manaus, que é no site da centep.manaus.gov.br. E aí, agora sim, eu desejo uma boa sorte para quem vai tentar uma dessas vagas essa semana, né, Adriane? A gente fica na torcida. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E depois do intervalo, a gente traz um alerta sobre H1N1. A gripe já fez 9 vítimas aqui no Amazonas. Só neste ano, 9 pessoas morreram e há pelo menos 150 casos confirmados. A Prefeitura e o governo estão tentando antecipar a campanha de vacinação e as ações preventivas. Aqui no estúdio, um especialista fala sobre os sintomas e tratamento. Tem ainda os casos de polícia. A irmã da blogueira acusada de morder e arrancar o lábio de uma mulher falou com a nossa reportagem. É um instante só, não saia daí, eu volto já já.